aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 6 grandes temas e várias notícias boas para nós comentarmos. Bolsonaro aí segue crescendo em todas as pesquisas, deixando inclusive os jornalistas muito preocupados. A Vera Magalhães já tá querendo jogar a toalha, falando que não tem jeito, Bolsonaro vai vencer, ainda mais com os absurdos que o Lula tá falando. Enfim, vamos falar sobre isso. Vamos trazer também algumas notícias positivas do governo federal, já que eu falei do Lula, né? Temos que mostrar mais alguns absurdos que ele andou comentando e a esquerda andou fazendo, né? Eles não param. E ainda, gente, vejam só, as últimas falas do Lula estão gerando preocupação dentro do WhatsApp dos petistas. Estão comentando aí, o pessoal do Metrópole, ligado inclusive ao Lula, tá preocupado. O Guilherme Amado falando, ó, parece que o Lula não tá querendo vencer a eleição. Enfim, muita coisa pra gente comentar dessa turma. Depois vamos falar da PL 2630, que graças a Deus o requerimento de urgência foi rejeitado, mas a PL não desapareceu, ela continua lá, só volta para tramitação normal. Então a gente vai falar sobre isso. Quero destacar algumas coisas com vocês aí que eu acho que passaram desapercebidas ao longo do dia de ontem. Também falar um pouco sobre a votação. Enfim, tem mais algumas coisinhas. Até destacar essa questão que envolve comissões, porque tem tudo a ver com isso daí. A discussão meio que ia acontecer ontem sobre comissões permanentes, não aconteceu. Enfim. Depois, um assunto também que passa desapercebido por muita gente, mas a gente anda comentando. É um julgamento, talvez o julgamento mais importante do ano de 2022 no Supremo, que é a pauta verde. Talvez seja o julgamento mais importante do primeiro mandato de Bolsonaro. Eu explico por que quem ainda não entendeu o que está acontecendo. E nesse âmbito, temos novidades e o André Mendonça me aprontou uma. O Mendonça me aprontou uma que... Ai, vou mostrar para vocês, senão vocês não acreditam. Mendonça, grava esse nome, André Mendonça. E depois vamos falar aqui do seu Sérgio Moro, né? Temos que falar do SG. O pessoal antagonista meio que jogou a toalha. Já falou, inclusive, pro Moro renunciar. A disputa é para ser deputado e vocês vão entender o porquê. Tem muitas razões, né? E falando em razões, o advogado lá, né, ligado Moro, que estava me gerenciando a campanha dele, está acusando o Podemos de dar calote, o Podemos está acusando aí o Moro de ter dado prejuízo, já recalcularam os valores, agora parece que o Moro gerou um prejuízo de 4,9 milhões para o Podemos. Veja só como são as coisas, né? Enfim, vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o pessoal da terceira via, que está aí encaminhando para realmente ter um candidato e não passa pelo nome do Moro. Parece que a chapa vai ser aí Simone Tebet e Eduardo Leite. Ainda tem o Maia que desistiu da eleição, confusões ligadas ao Dória, enfim, muita coisa para a gente começar e já vamos começar com isso daqui, com aquele famoso Bolsonaro tinha, tem e normalmente ele sempre tem razão, né? A CNN teve que soltar aqui, né, essa manchete. Brasil errou, né? O Brasil é um ente abstrato, não existe um país. Quem erra é alguma pessoa, não um país mais. Brasil errou em manter escolas fechadas por tanto tempo. Quem foi que falou isso daí? A Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, ligada aí, né? O pessoal diz que é bastante ligado ao pessoal do Lema. E o grande problema que ela aponta, né, é a evasão escolar. Mas logo no início da pandemia, 16 de abril de 2020, como vocês podem conferir aqui na matéria que a Ju trouxe do Grupo Valor, que é ligado ao grupo, que é do Grupo Globo, né? O Valor que é do Grupo Globo, contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas. Na boa assim, né? Eu sempre acabo puxando um peixe pro lado de Bolsonaro, mas na situação aqui, pessoal, pensa o seguinte, o presidente da República, no Brasil, né, que é um regime presidencialista, tentando mudar para sempre presidencialismo, ele é como se fosse o líder máximo da nação. Então é um cara que as pessoas têm que olhar e ele tem que transmitir esperança, dias melhores, que o país está progredindo. Então imagine um momento que o mundo todo está preocupado com o futuro, diante de uma situação que ninguém até então tinha enfrentado, uma situação global, internacional. Bolsonaro teve a coragem de ir para a TV, dar sua própria cara a tapa, e ele defendeu inúmeras coisas que, conforme o tempo foi passando, assim, eu não lembro que ele errou. Falou do problema do comércio, falou da questão de segurança alimentar, falou da inflação, falou da crise econômica, falou das crianças nas escolas, falou sobre os probleminhas aqui, né? O pessoal fica muito preso em casa. O cara tava certo. Tomou uma decisão difícil e tava certo. Mas não deixaram, né, ele tocar
as políticas brasileiras, né, as políticas públicas, porque não, estados e municípios, etc. Enfim, né, vocês já conhecem toda essa história. Avançando aqui, vejam só, né? Se teve uma coisa, um setor, que esse setor, pelo amor de Deus, acho que junto com o Ministério da com a infraestrutura, não vamos falar do Ministério, mas a infraestrutura que dificilmente você vê alguém criticando, é o setor de segurança pública. É uma coisa assim que eu acho que todo mundo vê e bate palma pro governo Bolsonaro, porque é recorde em apreensão, é recorde no combate ao crime, etc. E agora Bolsonaro, ele sanciona uma lei que vai de encontro com todas as medidas que ele vinha tomando, principalmente no nome da economia, que é desburocratizar, tornar mais simples, facilitar o que todo mundo fala, cara, por que não torna isso mais simples? E o que foi que ele fez? Olha só, Bolsonaro sanciona a lei que permite a apreensão de veículos usados no tráfico. Quantas vezes a polícia vai lá, prende o veículo, fica lá no pátio, pegando poeira, às vezes não serve para nada nem para sucata. Agora não, usa aí, ó. Comprovação de origem lícita deixa de ser necessária. Nova regra também autoriza que órgãos de segurança incorporem carros e motos apreendidos em suas frotas. É equipamento para a polícia. E celeridade, ó. Bora, adianta. É os pátios vazios, em que, inclusive, né, você manter um pátio desse, de veículo, custa para o Estado. Você reduz o gasto do Estado e você ainda melhora as condições de trabalho da polícia para continuar trabalhando e aprendendo ainda mais. Como não ser torcedor? Isso daqui, Polícia Rodoviária Federal, polícia que mais apreende no mundo, lá em Rondônia, 635 quilos do cloridato lá da farinha de trigo. 114 milhões de reais de prejuízo. Recorde histórico. Parabéns à PRF, lá de Rondônia. E ainda falando dela mesma, falando de Bolsonaro e o jeitinho que ele tem de fazer um marketing político, 5 milhões serão destinados à prevenção lá do uso de drogas, e com a música que ele coloca do Marcelo D2, né? Aí já sabe, né? O pessoal fica puto da vida, vocês devem imaginar o motivo. Mas avançando aqui, você vê, né? Um tema que realmente impacta a vida dos brasileiros. Continua tendo chuvas, a gente teve uma chuva recente, mais uma vez no Rio de Janeiro, na região do Angra dos Reis. Você vê, olha quem tá já comentando sobre o caso. O novo ministro da infraestrutura. Quem é? Olha a carinha, rapaz. Tem cara que é mais novo que eu, se duvidar, é que eu sou novo, né? Fiz 30... Tô em dúvida agora. Esse ano eu fiz 31 e já tô me atrapalhando com minha idade. Mas o Marcelo Sampaio era o número 2 na pasta. Cara, vocês conseguem imaginar a infraestrutura, um dos ministérios de maior orçamento, né? Maior envergadura do país, comandado por rapazinho assim, rapazinho novo. É realmente acreditar que o cara tem capacidade. É um técnico, ó. Ministro de Estado de Infraestrutura, servidor público, mestre em planejamento de transportes, especialista em economia e gestão pública. Tava lá, continuou. Você consegue imaginar um governo Lula, alguém tipo o Marcelo à frente? Com certeza seria um político, né? E ele tá lá. Isso aqui foi do dia 4, né? Ele só mostrando, ó, estamos aqui, estamos indo lá pro Rio para sobrevoar. Já era de noite ainda. Não, mas população em primeiro lugar. E aí o Ministério ontem trouxe atualizações. O pessoal do Exército, mais uma vez, entrando em campo para ajudar aí na desobstrução das rodovias, né? Para o pessoal não ficar ilhado, preso na própria cidade. O governo segue trabalhando para não deixar nenhum brasileiro para trás. E esse assunto aqui agora junta com o choro da Vera Magalhães. Bolsonaro ontem veio falar o seguinte, né? Uma notícia péssima. Conta de luz vai baixar, pelo menos aí, né? Cerca de 20%, né? Que notícia triste, né? Todo mundo gosta de gastar muito dinheiro na conta de luz. Ele fala lá, né, que é bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16 de abril. Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca dos últimos 91 anos. Depois ele fala de algumas ações que aconteceram, voltou a chover, ele fala do esforço do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Infraestrutura, inclusive para retomar a operação da hidrovia Tietê-Paraná, falar várias coisas. E eu quero ler já aqui o final. Ó. O reservatório da usina de Furnas terminou o mês de março acima de 80% do volume útil. Não será mais necessário o acionamento da geração termoelétrica adicional no sistema. Então vejam só, o Brasil é uma referência internacional em termos de energia limpa, porque a maior parte da matriz energética nacional são de hidrelétricas. Não é termoelétrica, carvão, etc., poluente, né, gás carbônico. A turminha do SG devia bater palma pro Brasil, né, mas criticam. O Brasil é o grande vilão. É o grande vilão que toca fogo na Amazônia. E aí não vai ter mais isso, não vai ter mais poluição, vai voltar para termoelétrica, que é muito mais barato. E ele fala o seguinte, ó, com a redução
da geração termoelétrica mais cara e o aumento da produção das hidrelétricas e das demais fontes renováveis, os custos serão menores durante o próximo período seco, que vai de maio a novembro, o que se traduzirá em menores tarifas para os consumidores. Aí o Demagogia do Oprimido lembra disso daqui, ó. 15 de outubro de 2021. Bolsonaro promete baixar conta de luz, mas não tem como cumprir, diz o especialista. O especialista da CNN, né? Matéria de ontem do Valor, Grupo Globo. Conta de luz terá redução de cerca de 20%, diz Bolsonaro. E é nesse âmbito que começa o choro da galera. Lá vem a Vera Magalhães. Bolsonaro, mais 4% em pesquisa em uma, né? Na outra foi 5%. Anuncia bandeira verde nos combustíveis. Não foi nos combustíveis, foi na conta de luz. Vai pagar quando? Depois da eleição. Não, velho, não tem nada a ver com isso. Mas você consegue sentir o ódio dela. Enquanto isso, né, o candidato da Vera, o Lula, falando, meu corpo, minhas regras, acossar deputado em casa, pau na classe média. E a terceira via segue brincando de resta 1 e sem chegar a 5%. 22, é o homem de lá de novo, né? 22 é 22, não tem o que fazer. Aí noutra pesquisa, né, da Quaest, até aquele instituto, né, que o cara era meio ligado aí, a petistas, etc. Bolsonaro ganha 5 pontos na pesquisa da Quest e terceira via derrete sem Moro. Consigo sentir o cheiro do Diogo Mainardi aqui do meu lado. Calma, Mainardi. Calma que a gente vai falar aí do Moro lá na frente. E essa matéria aqui da Veja também, né? Desaprovação ao governo Bolsonaro continua em queda. Aponta a pesquisa. Nunca acredite na pesquisa nem nada, mas vê a imprensa noticiar isso, né? Cara, é de dar risada. É de dar risada. Que é o único candidato que perde pra todo mundo, mas o Lula precisa se unir com todos pra conseguir derrotar ele. Não faz nenhum sentido. E aí você vê, né? O Paulo Guedes falou que o ano de 2022 seria um ano em que o mercado iria fazer constantes revisões, porque o Brasil ia surpreender, surpreender. O Credit Suisse revisou o PIB de menos 0,5 para mais 0,2. Aí o Balboa diz, né? Pô, será que vai vir mais 0,7 numa próxima revisão? Imagina a próxima, né? Vamos ver os desdobramentos disso. Isso daqui tá virando até piada, mas uma piada até boa. Eu tô começando agora a gostar. O Despiora. O famoso Despiora. Despiora no emprego pode ter ajudado o Bolsonaro. Tá despiorando e muito, né? O número de pessoas com algum trabalho aumentou 8 milhões em um ano. Como dói, né? A Folha de São Paulo escrever sobre isso. Mas tudo bem. Temos aqui também que Bolsonaro cresce 7% entre os mais pobres e avança junto às mulheres, deixando o pessoal do Metrópole completamente desesperado, mais uma vez. E aí só a gente fala sobre Lula. Gente, olha só. Percebam, o governo vem mandando bem. Muita coisa vem acontecendo. Óbvio, a gente tem problemas. Tem a PL 2630, não acabou, não desapareceu. Tem questão que envolve a pauta verde, enfim. Temos vários problemas. Mas tudo tem o seu jeito de resolver. Vez ou outra eu me deparo com alguma coisa, e aqui foi uma vez que eu me deparei, que é o seguinte, ó. O cara faz um tipo de comentário seguinte, ó. Se o Lira ou Pacheco não der um passo em direção à Constituição e frear isso aqui, algo precisa ser feito. E falar naquele artigo, né? A galera tá meio querendo pregar revolução no Brasil. Isso não é revolução, gente. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Essas ideias nunca dão certo. Isso só faz atiçar o outro lado. Daqui a pouco quem sofre é Bolsonaro com isso, né? Então acho que precisamos de ano de eleição, isso não vale a pena, né? O Rola até diz, ó, revolução colorida no Brasil não, viu? Fica quieto aí. Nada de agitação. Mas enfim, vamos continuar aqui avançando para falar do Lulinha. O Guilherme Amado ontem, né? Tava triste. Trouxe a matéria do Globo, né? Ele trazer a matéria do Globo porque ele tá realmente triste. Inclusive porque ele saiu do Globo, né? Ele trabalhava lá, não sei se recebeu um aumento ou foi mandado embora, mas saiu, que era da época. Outro dia fiz uma análise dizendo que Lula parecia querer perder a eleição. Faz uns 10 dias. Aí ele traz a matéria, né? Lula diz que todo mundo deveria ter direito ao meu corpo, minhas regras e virar alvo de evangélicos. Não foi de evangélicos, é de todo cidadão que se importa, né, com a vida. Acho que esse é o grande ponto. Mas vamos continuar. A Anitta, ela traz aqui, né, a matéria do Globo, falando sobre isso. E ela relembra que pouco mais de um mês e uns 10 dias atrás, mês e 15 dias, Lula e PT traçam um plano para se aproximarem de eleitores evangélicos. É dessa forma que o Lula quer se aproximar dos evangélicos? Você vê que não tem um compromisso, né, da pauta, dos valores. Inclusive que o Lula falou, né, que essa pauta de família e valores está muito atrasada.
Muito atrasada. Um retrocesso. Ele só vê os evangélicos como, né, sei lá, números, votos. Usa, segue teu caminho. Não tem espaço para você. Comigo, só o pessoal da CUT. Quando o candidato não segue o plano do marqueteiro. É tipo isso, né? Isso daqui, pessoal. Esse é o cara que quer o voto dos cristãos. Tá lá, né? Não usará o nome de Deus em vão. Acho que Deus é petista, afirma Lula. Como é que fala isso? Ex-presidente deu entrevista à Rádio do Paraná nesta terça-feira, falou sobre Gleisi, mídia, reformas, Alckmin e Dilma. Deus é petista. Devia bater na boca. Ter vergonha de falar uma asneira dessa. E aí, olha só. Não é brincadeira, não. Isso aqui saiu no Metrópolis. O WhatsApp de petistas ferve em reação à fala de Lula. Uma pip. Apertar o botão aqui, ó. Uma. A gente não xinga aqui no canal, né? Duas declarações recentes do ex-presidente Lula sobre forma de pressão a parlamentares e sobre provocaram reações entre lideranças petistas envolvidas na pré-campanha ao Planalto. Não é porque eles não defendam isso, mas porque tem que esconder do povo. Tem que ser na surdina, tem que pegar a população de surpresa. Não pode revelar os planos do PT ainda, porque são planos que vão pro lado contrário, né, dos anseios da população brasileira. A maior preocupação é com a fala de Lula, afirmam sindicalistas que deveriam ir à casa de parlamentares para pressioná-los sobre matérias de interesse, o que incendiou não apenas as redes sociais bolsonaristas, mas os grupos de mensagens de integrantes do PT. Foi uma fala de conteúdo totalmente explosivo contra nós e estamos em um momento no qual não precisamos disso, ao contrário, não podemos errar. Foi um erro, tá falando demais. Até só uma matéria no Globo, lá na Bela Megali, né, que os aliados de Lula esperam que ele feche o bico. É melhor ele fechar o bico e ficar meio quietinho aí, porque tá atrapalhando. Nas discussões feitas no grupo ao longo desta quarta-feira, membros do partido avaliaram que será necessário conversar com o ex-presidente no sentido de medir as palavras, com o objetivo de não dar munição para Bolsonaro, seu principal adversário. O Lula tá parecendo um presidente americano, né? Então tem que ser ali guiado, porque não tá bem. Ele não consegue mais, né, fingir. Tá sincerão, modo sincero. A preocupação, segundo outro membro do partido, é em relação ao uso que pode ser feito tanto da afirmação, para ter cautela, porque nós não podemos ficar dando munição ao adversário numa campanha. E o problema mais grave, na opinião de petistas, refere-se ao discurso feito em um evento promovido pela CUT. Lula pediu que os sindicalistas mudassem a forma de pressionar os congressistas e passassem a procurar deputados em suas casas, nas cidades onde eles moram. Lula falou, inclusive, né, tem lá, tá a mulher, tá os filhos, etc. Basicamente falou, voltou a mandar invadir a casa dos parlamentares, né? Sem respeitar, sem saber se tem pessoas doentes dentro de casa, né? Senhores de idade, senhoras de idade, crianças de colo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Esse é o PT. E isso é o que é esse monstro que está querendo voltar ao poder em 2022. E aí, sobre a CUT, vocês devem já ter visto, né, que o Lula ele falou que chegando ao poder, ele quer trazer o MTST lá do Boulos para perto, vai trazer a CUT para perto, os sindicatos, né? Toda a máquina da esquerda vai voltar ao poder junto. E vejam só, vocês acham que essa lista aqui que a CUT entregou para o Lula não é o que a esquerda pensa? Não só o Lula, como a CUT, como os deputados de esquerda, em sua grande maioria, os senadores, os governadores, todos os aliados de Lula. Eles pensam assim, 90% similar a isso daqui. Matéria da Veja também. A polêmica lista de pedidos que a CUT entregou para Lula. Sem poder criticar abertamente, a Veja fala que é polêmica. Imagina se essa lista fosse de um apoiador do governo. Ia mandar internar. Mas como é um apoiador do Lula, tá de boa. Aí vejam só. Estado como indutor da economia por meio de políticas públicas e de proteção social. O Lula já falou sobre isso, né? O papel do Estado, né? Como um impulsionador. Para o Estado ajudar, né? Na economia tem que liberar o cacau. Reversão das privatizações e fortalecimento dos serviços públicos. Isso é meio estranho. Vai fazer o quê? Vai meter mão na empresa? Vai falar, perdeu o Playboy? O mercado privado? A propriedade privada não é mais respeitada?
Aí depois vem, olha isso aqui, revogação do teto de gastos e da reforma trabalhista. Mais uma vez, isso aqui o Lula já falou 1001 vezes. Então tá em total alinhamento ao Lula. As que eu grifei em verde é que eu acho as mais graves. Primeira delas, implantação das reformas agrária, tributária e política. Peraí, vamos do meio pro fim e pro começo. Tributária. Reforma tributária todo mundo já tá falando, né? O governo já tá. A reforma tributária do Lula, vocês acham que vai ser para simplificar os impostos ou para taxar os ricos e blá blá blá? Sendo que rico, né? Meio que no padrão do PT, deve ser uma pessoa que mais do que R$2.000 deve ser rico, né? Porque o Lula falou que classe média, sei lá, não sei nem. Classe média, não nem entrar nisso daí que eu falei ontem aqui para não ficar nervoso com o Lula. Aí vem reforma. O que é uma reforma política petista? O que seria uma reforma política? Deve ser pior ainda do que o tal semipresidencialismo. E por fim, esse daqui não para em pé. Esse daqui, o pessoal da CUT. Tá bom, esse pessoal da CUT, o pessoal do MST, eles deveriam ter pelo menos o mínimo de respeito. E nesse ponto, agradecer o governo federal. Reforma agrária. Ai, não tem terra, blá blá blá, tititi. Quantos títulos de regularização, né, fundiária o governo Bolsonaro entregou ao longo dos 3 anos? Mais de 330 mil títulos. O cara falou, não, essa terra agora é tua. Essa terra agora é tua. Se você somar os 16 anos anteriores, não dá a mesma quantidade. Nunca ninguém entregou, né, o título de terra a tantos brasileiros quanto o governo Bolsonaro. Então, o que eles querem não é reforma agrária, né? Não é isso daí, ele quer alguma outra coisa, eu não sei o que é. Aí vem democratização da mídia. Não precisa explicar. Fim da tutela militar no governo. O Lula já falou que vai demitir os militares. Então, já sabe, né? Aí vem taxação das grandes fortunas. Achei que o empresariado, né, o mercado financeiro, ia ficar assim, ó, opa. Fim das desonerações para empresas. Sinal, então, que o governo atual, né, cria um ambiente de negócios para facilitar a abertura de empresas. PT é contra. Promover política de aumento geral dos salários. Beleza, né? O problema é que isso gera impactos. Controle de preços. Todo lugar que controlou preços, né, gera escassez de produtos e inflação. Aí depois vem aqui de verde. Isso aqui é muito absurdo. Porque isso aqui envolve as crianças. Elas não têm como se defender. Revisão da reforma do ensino médio. Querem doutrinar, assim, já tá pouco, né? Vamos aumentar. E depois vem retomada do diálogo e cooperação com países da América Latina, Caribe e África. Ou seja, né, voltar com o Foro de São Paulo voltar a mandar no Brasil. Isso é a volta da esquerda. É basicamente um pequeno resumo, né? É como a CUT enxerga as coisas. Aí vem o pessoal do mercado financeiro, as grandes elites, né? Devia pensar o seguinte, né? O que o Lula, ele falou que no Brasil, elite escravagista. Desculpa, escravista. Mais uma vez esses termos, é sério. Olha como é que o Lula enxerga, né? Aí você vê o absurdo. O cara que tem um relógio de R$84 mil. R$84 mil. Quantos de vocês não queriam ganhar R$84 mil em um ano? Quantos de vocês não queriam ganhar R$84 mil durante um ano? É um baita dinheiro, hein? Esse é o Lula. Esse é o Lulinha. Mas vamos continuar. A gente fala a questão que envolve agora aqui PL 2630. Ontem, né, as redes sociais só falavam nisso ao longo de todo o dia, mas às vezes eu senti assim, cara, tem muita gente comentando, mas estão deixando alguns pontos passarem. Quero começar, antes de falar dela, mostrar isso daqui, ó. Olha a Folha de São Paulo, logo no início da manhã. Memes enganam e pode ser forma de desinformação, dizem especialistas. Inimigos do riso. Porque, na verdade, o que é o objetivo do meme, né? É tirar onda, ser irônico, ironizar uma situação. Eles não querem que o povo tenha nem a possibilidade de se expressar de forma irônica, né? Tentar tirar onda. Tanto problema que acontece todos os dias, não pode nem fazer meme. Os especialistas dizem que é um grande problema. Os mesmos especialistas que querem avançar com a PL 2630. Sobre esse tema, achei aqui uma matéria, achei não, né? O Texugo trouxe, que mostra o valor, e eu já explico para vocês, que é o seguinte: lei das fake news pode dar mais de 230 milhões de reais por ano para a Globo. E ele fala, ó, então, para os apoiadores do PL 2630, é válido dar 230 milhões ao invés de investir em pautas importantes e prioritárias como saneamento básico e infraestrutura? Isso daqui é o que está acontecendo.
Não é só no Brasil que esse tema vem sendo discutido. Essa matéria, ela se baseia com o que aconteceu aqui na Austrália. Essa história aí de que as redes sociais, as plataformas, etc., tem que recompensar a imprensa quando bota links, thumbnail, blá blá capa, isso aconteceu aqui. E essa matéria calcula esse valor com base em dados aqui da Austrália. E quem fez pressão para esse tipo de lei avançar aqui na Austrália foi um dos caras mais ricos aqui do país, né, que é o Murdoch, que é um cara da imprensa, né, um cara da mídia. Ele é dono aqui dos maiores grupos de comunicação. E se eu não me engano, né, a Globo também é a favor da PL 2630. E esse tema aqui foi um tema que foi debatido. O pessoal pontuou isso daqui por diversos momentos. Agora eu quero conversar com vocês uma coisa, né? Todo mundo já deve ter visto um mágico em algum momento. Todo mundo já viu um mágico, né? Todo mundo sabe normalmente, assim, pelo menos como é que funciona, né? Ele meio que te engana. A mágica mesmo, eu acho que não existe, né? Alguns dizem que talvez sim, talvez não, mas enfim. O que é que o mágico normalmente tenta fazer? Então o ilusionista, ele tenta chamar a tua atenção para uma mão, enquanto ele faz a mágica com a outra. Ele chama a tua atenção aqui, ó, pra dar o pulo do gato aqui quando tu não tá prestando atenção. E ao longo do dia de ontem, e não só ao longo do dia de ontem, né? Eu dei um Google pra olhar. Eu fui atrás pra ver assim o que todos os veículos jornalísticos comentaram. E também olhei os deputados de direita. Vocês não entenderam o que eu tô querendo falar, né? Aí o Estadão fez uma matéria. Veja os principais pontos do PL das fake news. A exigência de sede no Brasil, autorregulação regulada, proibição de disparos em massas, sanções, imunidade parlamentar e conta de interesse público, remuneração de conteúdos jornalísticos. A matéria da Folha de São Paulo traz basicamente os mesmos temas. Talvez um a mais, talvez um a menos, alguns a menos, mas não a mais. E aí eu li isso aqui e falei, pô, e a questão que envolve educação? O financiamento que vai ter, né, no combate à desinformação e as questões ligadas ao comitê. E o Estadão não falou sobre isso. Será que o pessoal do Estadão não viu que isso tinha? O pessoal leu a pele do início até o fim e não percebeu? O pessoal da Folha de São Paulo também leu do início ao fim e não percebeu? Ainda mais o Estadão, que tá batendo tanto na tecla da questão do MEC. Não, o problema do MEC. Já estão quase torcendo pra uma CPI. E o pessoal não fala nada. Você vê a mesma coisa do MEC, né? Quando eles batem na tecla, ninguém fala nada do SUS da educação, o SNE. Agora imagina, essa PL aprovada, junto com o SNE aprovado, SUS para a educação, né? Quanto dinheiro por ano não estaria indo para esse novo mercado? O mercado que vai ensinar crianças, adolescentes e jovens, leia-se jovem como estudantes universitários, né? Ou seja, todos os níveis da educação brasileira sobre combate à desinformação. Quem queria fazer os livros, fazer o material didático, criar as diretrizes, ser os professores, os especialistas. Você já pensou nisso? Fora que, né, para as crianças aprenderem na escola, ela tem que ter um acesso. Não dá para aprender só no giz, né? Tinha que ter quem sabe, um tablet. Inclusive com questões ligadas ao BNCC. A Globo, a mesma coisa. Lá, ó, limitação de disparos em massa, exigência de representação no Brasil, equiparação a meio de comunicação, publicação de relatórios de transparência, imunidade parlamentar e conta de interesse público, remuneração de veículos jornalísticos pelas plataformas. Nada ligado à educação. Nada ligado ao comitê. Nada. E eu fico também triste porque, pessoal, eu não vi um único deputado da direita falando sobre a questão que envolvia educação. É como se as pessoas não tivessem lido ou se leram, acharam que era um ponto que não deveria ser destacado. Eu acho que é um dos principais pontos a ser destacado. Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo, né, o porquê eu acho isso, essa questão que envolve a educação, porque, assim, toda essa turma, principalmente direita, né, eu acho que hoje tem assim, uma parte que é meio que um acordo, todo mundo que as pessoas acordam, né, que essa questão dessa revolução cultural, né, da doutrinação, esse trabalho de cultural que foi feito ao longo dos anos, foi responsável pelo crescimento da esquerda no poder. A gente fala tanto da questão dos jovens. E todo mundo enxerga isso como um problema, mas ninguém pontua a questão da educação, né? Mas a gente chega lá. E aí eu dei o Google. Nos últimos 6 meses, o único artigo da imprensa, tirando o site da própria Câmara dos Deputados, o único artigo da imprensa que fala da PL 2630 e que fala da educação, saiu no UOL e sabe de quem? A Cristina Tardáguila. A gente falou dela ontem.
fundadora da agência Lupa. Se eu não estou enganado, viu, Cristina? Mas eu acho que é a Lupa. Ontem eu fiquei na dúvida se era a Lupa, se era os fatos, mas eu acho que é a Lupa. Só ela. Isso aqui é aleatório? Não é. Ela falava, ela trazia exatamente o artigo 30. A gente deu um destaque ao longo do vídeo de ontem. E ela falava lá, ó, por que não tentaram fixar em lei o que significa envidar esforços para ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas escolares que promovam a educação midiática? Por que não fixar o que significa? Porque quanto mais aberto, mais poder os políticos possuem. Não se preocupe não, filha. Quanto mais aberto, mais poder eles possuem. Ainda vem, e por que não incluir as redes sociais, os aplicativos de mensagem e os sistemas de busca na lista de responsáveis por fomentar a alfabetização midiática? Não, deixa aí que a galera vai fazer do jeitinho certo. Quando você pega a pele da Joyce, a 3144, você via, né, o tamanho do monstro. Porque assim fica muito genérico, né? Se você deixar muito explícito, a galera vai falar, opa, peraí, isso aqui é complicado, isso aqui é complicado. Ela ainda vinha, ó, na última segunda-feira, um dos programas da TV Câmara, questionei o Orlando Silva, né? E ela questionou também, a gente mostrou no vídeo de ontem. Ela falou o seguinte, ó, Orlando reconheceu que o artigo sobre educação é amplo, mas se defendeu dizendo que conta com um processo de regulamentação dessa lei para esmiuçar o que chamou de detalhes. Ou seja, vai ser durante a regulamentação, que envolve o CGI, que é um conselho, onde o governo federal, né, o executivo, que a priori seria... Nesse exato momento seria através do governo Bolsonaro, não teria maioria. Então, assim, né? É uma caixinha de Pandora. A lei é uma caixinha de Pandora. Você não sabe o que o pessoal ia tirar da caixa. O mágico tá aqui, ó, chamando tua atenção enquanto faz a mágica na outra mão. E não se pode dizer que faltaram propostas concretas para que o PL 2630 avançasse no quesito educação com vigor. O Congresso promoveu algumas audiências públicas sobre o tema e sugestões objetivas. Os deputados poderiam ter incluído no texto a ideia, para mim óbvia, de que os valores arrecadados pelas redes sociais com patrocínio de conteúdos falsos sejam destinados a projetos de alfabetização midiática. Esse artigo dela aqui é de dezembro. Isso foi incluído no substitutivo do Orlando Silva. Isso aqui foi dezembro. Foi incluída essa proposta. E aí, sobre esse tema, enquanto os nossos deputados, ninguém comentou nada, trouxe aqui algumas postagens. Eu coloquei lá no Twitter, né? PL 2630, junto, separado, e coloquei as palavras doutrinação e as palavras educação, para ver se achava alguma coisa. Achei aqui o Arthur, inclusive fez essa postagem até antes de soltar o vídeo, então não teria nenhuma ligação comigo. O Arthur é um especialista na área de educação, então ele deve ter lido isso daqui. Ele é da área de educação e falou, isso aqui vai ser um problema, viu? Ele falava o seguinte, ó, o PL 2630 da internet vem com aquelas ideias recheadas de enxofre. Comitê que dará recomendações à liberdade. Já pegou no ponto do comitê. 2. Controle prévio de distribuição em massa. E 3. Educação digital na escola. Ele vem, ó, resumindo, censura, restrição à comunidade livre e doutrinação. Já prestou, já viu o cara da educação, já entende. Mas o cidadão comum também viu lá o problema. Olá, Bela. Será que os deputados leram todo o PL e seus apensos, emendas e jabutis? Essa PL é uma afronta à liberdade e diretamente à doutrinação de nossas crianças. O que esses políticos ao qual votamos querem não tem nada a ver com o povo, mas sim o que eles ganham através de cada projeto. A Bela destrinchou tudo. Ó. Ela traz o artigo 30, que é exatamente o que a Tardáguila está falando. Trata até de mexer na BNCC. Traz a BNCC a reboque, que ajuda na centralização da educação. Assim, os professores terão o aval da lei para doutrinar mais ainda nossas crianças. E ainda destaco, ó, tem até previsão orçamentária para isso. A população tá ligada. A população brasileira está começando a ligar. Isso aqui é a coisa que mais me deixa contente. É quando eu vejo, sabe, o tio do Zap, cidadão comum, entendendo os reais problemas. Enquanto isso, olha assim para os nossos deputados e fala, cara, o pessoal tá ali da mordaça, isso, aquilo, outro. Tá, beleza, cara, eu entendo. Mas eu sinto, às vezes, que assim, se chegar para a pessoa e falar assim, tem como tu me explicar porque a PL 2630 é ali da mordaça? Tu pode me explicar? Sim, eu sei que é o pessoal da esquerda, mas você podia me explicar? Porque quando você explica, você realmente entende, você é muito mais convincente. E as pessoas, se tem uma coisa que todo ser humano, sabe, é natural do ser humano, é um amor
em geral, com as crianças. Até quem às vezes não quer ter filho, gosta de criança. Sabe? Ah, não gosta. Diz que não gosta, mas gosta. Quando você pega assim, dá um bebezinho, né? Sempre pode ver, todo bebezinho cheira bem. Aí você vê as criancinhas lá, só, pô, vai dar ruim pras crianças, pô. As nossas crianças não, né? Porque pelo menos vamos tentar deixar um mundo melhor pra elas. Então era um ponto importantíssimo. A própria esquerda tava meio assim, né, com essa situação. Aí você vê aqui o perfil, ó, 10565. Ele traz também o artigo 30 e ele ainda pega o pulo do gato. Felipe Neto lança projeto de educação digital. Olha aí. Aí mostra lá o Instituto Vero. A ONG terá atuação nacional com o objetivo de combater fake news e discurso de ódio. Aí na hora de produzir material e tudo mais, óbvio que isso vai ser pago, né? O MEC tem que pagar pelos livros que compra, etc., pelos serviços contratados. Previsão orçamentária tem. Vai ter. Tem que ter, né? E aí, olha só. Ainda no âmbito da educação. E aí depois a gente fecha esse comentário com a informação extra, porque eu quero entrar na votação. O Randolfo Rodrigues tá trabalhando, já tem 25 assinaturas. São 27 para ele conseguir abrir uma CPI contra o MEC. Perceba como a esquerda, né, ela tem um interesse sobre-humano na educação. Sobre-humano. E o Randolph é o coordenador de campanha do Lula. Então isso pode esperar. Caso a CPI saia do papel, vai ser a CPI pro Lula. E eu acho que, principalmente, né, os caciques e os deputados, senadores que querem bater foto com o Bolsonaro, assim, uma CPI como essa não vai só desgastar Bolsonaro, não. Uma CPI dessa vai desgastar, né, vai atrapalhar o plano dessa galera que quer eleger grandes bancadas, etc. Então, eles deviam entrar em campo e fazer a parte deles. E só fazer a parte deles, a gente volta a falar da questão da educação. Olha para isso daqui. Isso aqui é um absurdo. O Partido Republicanos orientou a sua bancada a votar sim pela tramitação de urgência. O Republicanos. Agora a gente volta para a questão da educação. Imagine, BNCC, tudo bonitinho, etc. Você consegue imaginar o que eles poderiam usar contra as igrejas, combatendo desinformação? Vamos pegar coisa simples, né? Não, olha isso aqui, pessoal. Vocês aí, crianças, jovens, gostam de jogar videogame. Olha o que a igreja fala sobre os jogos, coisas sem pé nem cabeça. Tá vendo, né? As igrejas são propagadoras de desinformação, etc. Tá falando que esse jogo aqui é do cara lá de baixo, né? Isso aqui, aquilo, outro, blá, blá, blá. Queimando as estrelas pras crianças. As crianças falam, ih, esse negócio de igreja não presta pra nada. Aí daqui a pouco, você começa a fomentar a ideia dentro da sociedade, né, que para combater as fake news nas igrejas, você tem que criar, quem sabe, um comitê de combate à corrupção, que toda igreja vai ter, né? Agora, regra de compliance, porque o ESG tá vindo, essa agenda de compliance tá vindo, né, de regulação. Então você fica assim, cara, o que é que o pessoal tem na cabeça? O que é que o pessoal do Republicanos tem na cabeça? Receberam aí, basicamente, no final do dia, choraram, receberam tudo que queriam, apoio, receberam um nome fortíssimo, que é o Tarcísio. Aí ganharam a Damares. Quer mais o que, pô? Vota sim. Traíram a própria igreja com esse voto. As pessoas não conseguem entender. Acham que, não, vou só que combater desinformação, etc. Meu Deus do céu, é desesperador. A política hoje no Brasil é desesperador. Você olha assim, quem realmente entende o que é que tá acontecendo no jogo, são, sei lá, uns 20 deputados. Que entende assim, ele realmente entende o que está acontecendo e está deixando de acontecer. O resto... Essa votação também, ela foi importante para Bolsonaro por uma razão. Foi um teste de fogo para Bolsonaro. Essa votação foi um teste de fogo. E Bolsonaro conseguiu sair bem. Não avançar, ele não ganhou nada. Com o requerimento não avançando. Mas se esse requerimento passasse, ele ia ficar muito desgastado. Ainda mais se passasse com o apoio do PL. Porque muito foi criticado para Bolsonaro ele ir pro PL, que é do Valdemar, que tem um passado tenebroso. Todo mundo sabe que é o Valdemar, né? Todo mundo torce o bico pro Valdemar. Normalmente a galera entende os motivos, pô, tem que ter um partido, etc. Mas se todo mundo pudesse escolher outro, teria escolhido outro. Mas no dia de ontem, realmente o PL, acho que com exceção de um deputado, votou não. Então aí o Bolsonaro não conseguiu apanhar. Então assim, foi um teste importante para o governo e Bolsonaro passou nesse teste. Óbvio, também acho que o Valdemar também não é besta, né? Ele vai tentar capitalizar esse daí pro lado dele, né? Falou, Bolsonaro, te ajudei, viu? Então, tá ligado, né? Não tem nenhum besta na política, mas
Bolsonaro é aquele coisa assim que, nesse lado, só podia perder. Mas não perdeu. Passou no 0-0. E agora essa PL, ela vai voltar no processo normal. O que pode ser feito aí? Pode apresentar um novo pedido de urgência? Pode. Mas vai ter um pouco mais de rejeição. Não é assim, porque já foi apresentado. Eu descartaria isso. O que pode ser feito aí para acelerar ao máximo é criar uma comissão especial para você tentar pegar todas essas comissões temáticas, agrupar numa só, tipo que foi o voto auditável. E aí, na discussão daquilo ali, depois ela já passa CCJ e a CFT, porque aqui envolve questões orçamentárias, então teria que ter a CFT no meio, né? Comissão de Finanças e Tributação. Então, passando isso daí, ela voltaria para o plenário. Seria o processo normal. E aí tem a questão das sessões, etc. Então, eu acho que neste ano, dificilmente isso deve voltar. Até porque já está chegando as eleições. E ninguém vai votar assim na eleição. Já está chegando. Mas, em 2023, esse é um dos temas. Se você olhar assim, as eleições no Brasil, as eleições de 2018, elas tinham assim, meio que uma grande pauta. Grande pauta. Reforma da Previdência. Já se discutia. Era aquele assunto que a sociedade discutia. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Essa eleição em 2022 vai ser regulamentação, a comunicação como um todo, né? E a liberdade de expressão até onde vai. Coisas nesse sentido, não só a PL 2630 e a agenda verde. As pessoas, e o semipresidencialismo, né? Que vai falar o seguinte, não, as pessoas que vocês elegeram é como se fosse tipo você deram um cheque em branco, né? Vocês elegeram já sabendo que esse é o assunto dessa eleição. Vocês são os representantes do povo, a Câmara porque não é o voto majoritário, como é o Senado, nem a Presidência da República. Então essas pessoas, elas vão ter, né, o cheque em branco da população para decidir sobre uma mudança do sistema de governo. Então é extremamente importante a escolha dos representantes da direita nessas eleições. E eu fico às vezes de cara quando eu vejo o seguinte: como os deputados da direita eles não abrem o olho, eles não percebem. Você pegar a CPI da pandemia, para dar um exemplo concreto para vocês, quem era o Marcos Rogério? Ninguém conhecia o Marcos Rogério. Bastou o Marcos Rogério atuar de forma assim, normal, sensata, só isso. Ele não fez nada demais. O cara cresceu, virou uma referência. Olha a visão, né? Assim, os holofotes que o Felipe Barros ganhou ao longo da questão do voto auditável. Então, na próxima legislatura, a gente vai ter umas pautas gigantes. Os deputados que deixarem de ser os deputags, levantar hashtag, gritar na rede social e trabalhar, meu amigo, tem aí, né? Eu acho que os deputados mais influentes na direita, eles vão surgir a partir de 2023, perante a discussão desses temas. Mas vamos avançar, que ainda tem muita coisa pra gente falar, né? Eu falei um pouquinho do Marreco, que a gente não falou antes pra não perder o ritmo. Mas vejam só, pauta verde. Isso aqui também é extremamente importante. Por quê? Vou começar com essa matéria do Estadão, né? Verbo não é verba, lorota lero-lero, de dizer que está previsto, mas não acontecendo. Diz Carmen Lúcia a condenar ações ambientais de Bolsonaro. Abre aspas. A intervenção do Poder Judiciário pode se mostrar imprescindível para que se estanque a destruição não apenas de direitos, mas dos agentes e seres vivos que habitam o planeta. É importante a intervenção do Judiciário. Ela começa a levantar essa tese. As políticas públicas ambientais, agora adotadas pelo governo, revelam-se insuficientes e ineficientes, portanto, constitucionalmente inválidas, para atender o Comando Constitucional de Preservação do Meio Ambiente. E ela continua, né? Ali embaixo, ó. O princípio de separação de poderes não é biomo para descumprimento da Constituição da República por qualquer deles, sob pena de esvaziar a efetividade dos direitos fundamentais. Eu podia até ter grifado essa palavra aqui, direito fundamental. Vou ler muita coisa e aí explico de uma vez só. A ministra defende o direito de intervenção do Poder Judiciário. Ela é a favor, ela acha que o Judiciário deve intervir nas políticas públicas desenvolvidas pelo governo Bolsonaro diante de falhas estruturais do Executivo em garantir a promoção de direitos na região da Floresta Amazônica. E aí continua. A ausência de fiscalização eficaz impõe ao Judiciário o dever de prestar jurisdição constitucional ambiental, assegurando-se a efetividade das normas constitucionais de proteção do meio ambiente. Não se quer que o mundo, depois de ter andado tanto, tenha a visualização de erosões democráticas. Essa tese, né, que a democracia está erodindo, recessão democrática,
É um cara bem famoso aí também, né? Nós temos um ecossistema garantido na Constituição. Se você pega essas falas assim soltas, você não entende, você não tem como entender o processo completo. E eu também não entenderia esse processo completo se não fosse a Tsuki, que lá atrás ela trouxe as notícias, a gente fez um vídeo sobre isso, né? Sobre como surgem essas pautas. De onde que saem essas teses? E se você analisa, você sabendo o que tem para trás, você olhando assim essas frases soltas, elas fazem muito mais sentido. E o que é que ela diz, né? Ela fala em direito fundamental, ela bate muito nessa tecla, né? Não, tendo aqui ó, um ecossistema garantido na Constituição, blá, 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 blá. As teses que estão dando base para isso daqui avançar são extremamente complicadas. Por quê? Olha, primeiro, a ideia vem da Alemanha. Segundo, é uma ideia que vem em uma tal da tese intergeracional e que se baseia nos direitos fundamentais do indivíduo. E é o quê? É o seguinte, a tese se baseia aqui um clima estável, um ar bonito, né? um ar limpo, sem ser poluído, água, etc. Isso é um direito fundamental do cidadão. Isso é um direito fundamental do cidadão. E essa tese também parte do suposto que é o seguinte, que o cidadão ele só vota a partir dos 16 anos. Logo, o executivo e o legislativo só contempla as pessoas que têm de 16 anos até, sei lá, até via óbito, né? Quando estiver vivo. De 16 até, sei lá, 120 anos. Então, de 0 a 16 anos, e os indivíduos que ainda nem nasceram não estão contemplados pelo legislativo e pelo executivo. Logo, quem é que vai tomar conta? Então vamos ver, não tem ninguém para tomar conta. Mas, como essa questão ambiental é um direito constitucional e como o judiciário é o guardião da Constituição, logo, o judiciário tem todo o direito de intervir no meio ambiente. Você está entendendo de onde vem? Não faz nenhum sentido, porque ainda colocam, né, que tem sobre as pessoas que nem chegaram a nascer. Então, assim, é como assim, pô, tá entrando já no nome da família. Calma, irmão, calma. Não é assim. Então, assim, você vê que a relatora, que sempre normalmente tem um voto mais pesado, em geral, né, os processos tendem a seguir o voto do relator, quando é muito meio assim, a gente sabe também como é a composição da corte. Então tem tudo para avançar. Só que eu falei para você do André Mendonça, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. A Globo solta essa matéria também. Pauta verde no Supremo. Carmen Lúcia cobra plano ambiental do governo Bolsonaro. A gente está diante de uma pauta que pode esvaziar mais um poder, né? Mas tipo assim, atuação, né? Atuação do executivo, do legislativo e aumentar ainda mais o poder judiciário no Brasil. Que já é um pouco grande, né? A Globo dá destaque a Carmen Lúcia, né? Cobrando o governo Bolsonaro. Mas olha lá o subtítulo. Indicado pelo presidente, Mendonça suspendeu o julgamento. O que foi que o André Mendonça aprontou? Temos aqui vídeos. Olha que delícia, né? Ministro André Mendonça pede vista e interrompe julgamento sobre a Amazônia. O que foi que ele falou, né? Vamos ver aqui. Ele falou que os estados também são responsáveis pela preservação. E sem prejuízo dos demais ministros, em querendo antecipar seus votos, é um direito que tem, mas poder trazer alguma coisa que possa agregar, um pouco importando se divergente ou não, mas sempre no espírito de agregar ao tratamento adequado da matéria. E ele não parou por aí. Aí lá vem aqui o Jeff, um jornalista de esquerda, né? Falando o seguinte: como ministro do Supremo, André Mendonça continua falando como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Há pouco, ele pediu vista das ações. Curiosidade, o ministro segue usando @MendonçaAGU. Tá chateado. E o que foi que o Mendonça falou? Olha, isso aqui é mais grave. Um terceiro ponto é a questão da criminalidade transnacional. Se nós extrairmos ilegalmente as madeiras, a pergunta que fica é para onde estão indo essas madeiras?
E os relatos que eu tenho como ministro da Justiça e Segurança Pública é que madeiras de lei brasileira da região estão sendo vendidas na Europa e nos Estados Unidos a preço pouco maior do que compensados. O ministro André Mendonça ele foi rebatido, inclusive no plenário, falando o seguinte: mas país não compra nada? País ou entidade. Eu também concordo, mas essas entidades, né, que tanto acusa o Brasil, porque na hora de acusar é o país, né? A Alemanha acusa o Brasil, a União Europeia acusa o Brasil, etc. Eles também têm obrigações, né, sobre as suas fronteiras. Eles também têm obrigações com seus portos, que é onde chega, né, na parte no Brasil, Europa, né, ninguém vai de carro. E eu acho que madeira em avião é meio complicado. Então, assim, onde é que está a parcela de responsabilidade? Já que a questão da Amazônia, que a questão que eles tanto falam, não, a internacionalização, o clima internacional, etc., impactando o meio ambiente global. Onde é que está a parcela de contribuição aí do pessoal, né, da esquerda? Onde é que está? Porque eles também têm que fiscalizar a entrada, né? Eles podiam barrar. Quem que vai barrar? Cadê a responsabilidade do outro lado, né? Na hora de apontar o dedo, só quer apontar o dedo pro Brasil. Mas vamos continuar, né? O Jeff tá aqui também, matéria indignado, do R7, que fez um pequeno resumo, eu quero mostrar para vocês. Mendonça pede vista e interrompe julgamento sobre a Amazônia. O ministro do Supremo, né, o Mendoncinha, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Entre as ações que ficam paralisadas está que discute a omissão da União no combate e monitoramento do desmatamento na região amazônica. Até o momento, apenas a relatora Carmen Lúcia votou no caso, que é bom, só uma pessoa votou. A magistrada se manifestou no sentido da prazo de 60 dias para que o governo federal adote medidas para frear o avanço do desmatamento na floresta tropical do planeta, fortalecendo órgãos de controle. Assim, eu entendo, realmente tem que combater, mas será que fortalecer esses órgãos de controle, né, às vezes até essas agências reguladoras, será que esse é o caminho que resolve as coisas? Será que esse é o caminho? Às vezes para solucionar, é ter um efetivo maior da polícia. Vamos tentar aqui, trabalhar no orçamento, contratar mais policiais, né? Polícia ambiental, quem sabe, não sei. Ao pedir vista, e aqui vem o Mendoncinha, o ministro afirmou que os estados também são responsáveis pela preservação. Já falamos sobre isso. Só que ele foi além. Uma das grandes dificuldades de cobrança e fiscalização das ações ilegais praticadas na Amazônia Legal inclui o quê? A regularização fundiária, que é uma pauta que o governo tenta avançar com muito tempo, porque assim, acontece uma coisa numa terra, aí você fala, tá, de quem é essa terra? Vocês estão falando que estão tocando fogo. Quem é o dono dessa terra? Não sei. Não tem dono, não está regularizado. Uma vez que você regulariza a terra, o dono daquela terra, ele vai ficar meio preocupado, porque uma vez que você acha o foco de incêndio, o foco de desmatamento, de legal, etc., você tem a quem cobrar. Você tem a quem cobrar. Ou seja, é uma ideia que o governo Bolsonaro tenta avançar com muito tempo. Mendonça interrompe, inclusive já mostrando um problema. Beleza? Talvez fortalecer os órgãos resolva, talvez aumentar o efetivo policial de fiscalização resolva, mas a regulação fundiária também pode resolver. Então Mendonça já começa, inclusive, a dar, né, um cenário que depende do legislativo avançar com a matéria. Se não tratarmos da regularização fundiária, principalmente no estado do Pará, nós teremos dificuldade. A responsabilidade de proteção da região não é apenas da União, é também dos estados. E o Mendonça salva o dia. O Mendonça salvou o dia. Se o André Mendonça um dia errou, eu não lembro mais. Ninguém fala mal do Mendonça mais na minha frente. Mita André, Mitonça. Ninguém mais fala mal desse cara na minha frente, não. Pelos próximos 6 meses. Que ele sente, né, até 2023. Espere aí 2 indicações. Não é só ter voto da Carmen Lúcia. Espere aí até 2023. Segura as pontas. Quem sabe aí, né? Vem 4 ministros indicados, né? Soma mais 2 votos, a gente consegue aí. Cara, Mendonça. O terrivelmente evangélico. Rapaz. Jogaram muita pedra em Bolsonaro, mas até então, vamos até ser uma matéria assim que já é a 3ª vez que o André Mendonça pede vistas, né, em projetos que, caso aprovados, poderiam causar problemas para o governo. Se o Mendonça errou um dia, eu não lembro mais. Isso aqui foi importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. E ainda encaminha para uma solução no legislativo com a pauta... Cara, eu não sei até hoje como é que não avançou. Todo o agro brasileiro quer a regularização fundiária. Mita André, Mitonça.
É o novo nome do Mendonça. Não é mais Mendonça da AGU, é Mito André Mitonça. E vamos adiantar. Dá tempo de falar do Moro rapidinho? Dá, né? A gente aí passou de uma hora pra não perder a prática, né? O Mainardi bate tudo em Bolsonaro e tem que falar um pouco do Moro. Já pegando aqui essa questão da pauta verde, olha isso daqui. No Brasil agora temos uma academia de SG. Olha quem está lá. SG Brasil Academy. Combate ao sistema da corrupção. Sérgio Moro. Aí o Dom marca, Kim, se eu te contar, cara, eu acredito, né? Como é que eu vou duvidar disso? Aí tá lá, ó, Sérgio Moro. Como você pode se tornar um líder do movimento anticorrupção. Defenda, né? O Moro a todo custo, defenda o Deltan Dallagnol a todo custo, defenda o antagonista, né? Se possível, escreva de graça o protagonista na Cruzoé. São algumas formas que eu acho que você pode dar a combater a corrupção. SG, você tá vendo, né? Isso que é SG, combater a corrupção, SG. Tá vendo o que é SG no fim das contas? É o que eles querem. E o Ale tava assistindo um vídeo aqui na plataforma. Olha o anúncio. SG Brasil Academy. Sérgio Moro. SG vem com tudo. 2023, temas ligados ao SG serão discutidos amplamente dentro do Legislativo e Judiciário brasileiro. O Arthur volta aqui comentando o seguinte, ó, ele traz a matéria do UOL, ONU, 2025 é o limite para sustar alta de emissões e evitar catástrofe. Toda vez é um ano, né? Não, se não mudar agora, tudo acaba. Pelo menos agora é 2025. Acho que quando chegar em 2025, né, que dificilmente vão conseguir avançar com isso aqui, ele vai falar, tenta até 2027. Aí vai, né? Mas o importante é manter a pressão por mudanças. O Arthur vem, ó. Propaganda violenta para aprovar o SG a toque de caixa. Mais um exemplo, né, de como você usa o sentimento da população para fazer uma alteração legislativa de adesão. Aí, né, Sérgio Moro em sua saga política, cada dia pior, lá vem o Mainardi. Moro não serve para a gente. Bivar vai liberar toda a estrutura para Moro. Aí o Arthur ainda diz, peraí, o antagonista tá meio biruta, né? 2 dias na semana, Moro tem apoio do partido. E a tal terceira via. Nos outros dias, o Moro foi abandonado. O Mainardi está desesperado. E tá mesmo. União Brasil rejeita a candidatura de Sérgio Moro porque seus membros querem aderir ao lulismo ou ao bolsonarismo. Moro não serve para a gente, não tem estado nenhum que eu queira. Dos 51 deputados, só 3 o apoiam. A terceira via não foi minada por Lula ou por Bolsonaro, e sim por seus próprios integrantes. Coitado do Mainardi escrevendo isso. Aí vem Mário Sabino. Moro e a inanição eleitoral. A candidatura do Moro está chegando ao fim por inanição. Ele esperava ter 15% dos votos. Tem metade disso e a tendência é de estagnação. Sem o apoio popular, que nunca teve, só do Nando Moura, capaz de empurrar o seu nome goela abaixo dos chefões que dirigem o sistema político, Sérgio Moro foi enredado. Sérgio Moro foi bastante corajoso, nossa. E a certa dose de ingenuidade nessa coragem, ao acreditar que poderia impor-se a um sistema que ele próprio tentou desmontar quando era magistrado. Tá bom, né? Não vou melindrar o FHC, né? Que é um apoio importante. Nunca se viu um sujeito apanhar tanto por ter feito bem. Eu acho que o Mário Sabino está tentando apagar Jair Bolsonaro da história do Brasil, né? Um homem que apanha, eu não sei... já virou normal. Eu acho que o Bolsonaro tá assim, nem liga mais. Já virou normal na vida dele. O fato incontornável é que ninguém jamais perdeu dinheiro apostando contra a falta de lembrança dos brasileiros. Aí, ontem de manhã, né? O Mainardi acorda triste. União Brasil é uma arapuca, Moro. É uma arapuca. Ele que defendia a União da Brasil. Ele que defendia o Bivar. Eita, como é que defendeu o Bivar? Mamou o Bivar. União Brasil Arapuca para liquidar Sérgio Moro. O tesoureiro, olha só, tesoureiro, né? Já envolve dinheiro. Era por ter grifado. Alexandre Leite, depois de descartar a candidatura de Moro a presidente, afastou também da disputa pelo Senado. E isso é ruim para o Mainardi. Em nota, o cacique da União Brasil disse ontem que não existe conversa em aberto para o Moro ser senador, apenas deputado federal. Mas o Moro quer ser senador. Se eu fosse Moro, renunciaria imediatamente à vaga oferecida. Sai do Moro, desista. E o Mainardi escreve depois ao longo do dia, né? A saída de Moro implode a terceira via.
Arapuca montada para tirar Moro da disputa presidencial, filiando União Brasil, na verdade, implodiu a terceira via. Esse é o grande feito de Bivar e Assemineto. Não foi um Arapuca. Moro traiu o Podemos. Ele já está tentando mudar o fluxo da história. E, gente, olha só. Não sei se vocês sabem como é que funciona o fundo eleitoral, o fundão. Se o partido tem 800 milhões, você não pode dar 800 milhões para um deputado. Tem limite. O máximo que um deputado pode ter é 2 milhões e 700 mil. Acabou. Isso é finir. Já para o Senado, não. Muito menos para o presidente. A campanha presidencial assim, tá entendendo? Você já pensou? O Mainart tá todo santo dia colocando para toda a turma do antagonista do FD Sérgio Moro. Meu amigo, dá trabalho, hein? E para ajudar um candidato que só vai ter 2 milhões e 700 mil de fundão, fica meio difícil, né, de defender o Moro. A ferro e fogo. Né? Porque assim, pô, é pouco, né? Vai defender. Será que o Moro consegue vencer só com esse dinheiro, né? Tá entendendo, né? Já se o Moro é senador, né? Aí tem mais fundão, aí o Moro tem como fazer uma campanha parruda. Aí vale a pena apoiar. Só tem besta. Só tem quem menos corre aqui voa. Aí vem ele, ó. Ou o eleitorado se mexe, ou a terceira via afunda. Total desespero. E o Noblar falou uma coisa, assim, ele começa errado, mas em síntese, na verdade ele começa certo, depois ele termina errado. Mas assim, quando você olha assim no geral, ele meio que acerta. Que é o que a gente sempre fala. Moro, a única função do Moro no cenário político era ajudar o Lula. Ele começa, ó. A esquerda ainda lamentará muito a saída de Moro do páreo presidencial deste ano. Ele tomava votos de Bolsonaro e usaria, né, a Lava Jato para bater em Bolsonaro e Lula. Agora Bolsonaro se valera da Lava Jato contra Lula. Não, você não vai usar a Lava Jato. Bolsonaro só vai lembrar quem é o Lula, né, os escândalos de corrupção, etc. Não tem nada a ver, não tem nada disso. A única coisa certa é aquilo ali. Moro, ele estava na disputa para ajudar o Lula. E o Noblar sabe disso. E tá triste. E realmente devia estar. Devia estar. Olha essa fala aqui, né? Deixa eu ver. A gente pode até acabar o vídeo com isso aqui. Depois eu trago mais informações do calote do Moro, etc. Que eu quero conversar com mais tempo. Mas só terminar com essa linda frase do Cláudio Dantas. A turminha que adora apontar o dedo pra cara de todo mundo. Se o Cláudio Dantas pudesse, ele iria fazer uma plástica, um transplante, ele ia trocar os dedos por indicadores, ele ia ter 5 dedos indicadores na mão esquerda e mais 5 na mão direita, só dedos indicadores, para apontar assim, 10 dedos na sua cara de uma vez só. Como ser candidato antissistema se precisa do sistema para ser candidato? Não tem como você ser candidato se você não tem um partido. Ninguém quer discutir candidatura avulsa. O presidente ele não muda o sistema do país. Na hora que Bolsonaro faz algumas movimentações, toma algumas decisões, eles são os primeiros a criticar. Como se tivesse opções melhores. Se Bolsonaro quando ia pro PSL, eles reclamavam. Quando Bolsonaro ia para Togar, tava ruim. Todos os partidos que Bolsonaro vai são ruins. Agora Moro não, é o centrão do bem. O mesmo Bivar que eles criticavam, quando o Moro tava pra eles começaram a falar bem. O Assemineto, quando batia em Bolsonaro, era sensacional. Agora que tá contra o Sérgio Moro é ruim. Você pega, inclusive, o próprio Ministério Público, né? Quando o Lucas Furtado faz ações contra o governo Bolsonaro, bacana, isso aí, bate. Aí quando o Lucas Furtado questiona, né? O mestre do boleto, né? Do boleterismo, o Sérgio Moro, deve ter aprendido com o Nando Moura, no curso comum, boletar. Não, aí é perseguição, não, absurdo. É assim que as coisas são, pô. É assim que as coisas são. Eles sabem como a máquina funciona. Eles não são bestas, não são. Mas é do jogo, né? Todo mundo tem seu projeto político. O deles não tem um compromisso com o Brasil. Tem um compromisso com a turma. A turma deles, né, tá triste porque não tá jogando videogame e o controle não funciona direito. Tem um controle ainda, mas não funciona direito. Queriam estar, quem sabe, numa segunda vida, num carguinho aqui, num carguinho acolá. Não tem. Aí fica chorando o dia todo. Mas sabe o que tá acontecendo? Sabem. E fica agora falando voto nulo, vai lá o Lula, etc. Essa é a tal turma da terceira via. Aí tem mais coisa aqui, né? Isso aqui a gente falar depois, ó. Moro e a Rosângela podem ter, inclusive, a candidatura impugnada aí, né?
Sérgio Moro exposto no Estado por possível fraude de mudança do domicílio eleitoral. Aí tem, né, questão de cala, etc. Isso a gente comenta amanhã, até os robôs do Moro e mais algumas coisas da terceira via. Mas ficamos por aqui, obviamente, né? Compartilha esse vídeo, não vai cair o teu dedinho, só compartilha. O mais importante de tudo, os vídeos do André Mendonça, vou mandar lá no Telegram, como eu sempre mando para vocês. E se gosta do meu trabalho, pode me apoiar pelo Clube de Canais, pelo Patreon, link na descrição. E sem sombra de dúvidas, nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.